Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Miolo Web Talks, entre elas. Eu sou Valéria Bessa, diretora de Operações e Gestão da Inovação da Miolo Bureau. Eu sou Cris Brandão, diretora de Novos Negócios, e vai ser um prazer conversar com vocês. Hoje a gente está aqui para falar sobre temas interessantíssimos do universo corporativo, sempre com a presença de mulheres fantásticas para debater com a gente. Hoje a gente traz uma convidada muito especial, Thaisa Prado. Thaisa, que honra, que luxo ter você aqui com a gente. Imagina, prazer. Thaisa é uma executiva, gente, de marketing e negócios, né, com mais de 20 anos de experiências em empresas como Telefônica, Cosan e Vibra Energia. Uma profissional reconhecida pela sua visão à frente do tempo, capacidade de realização e trajetória inspiradora. Bem-vinda, Thaisa, e obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada pela apresentação. Fico muito feliz com essa apresentação, que eu não ditei essa apresentação, e fico feliz da gente estar falando de uma coisa que é mais... A gente falou de caminho, né? A gente não falou de cargos, de currículos, de crachá. Porque eu acho que isso também tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Sem dúvida. Sem dúvida, Thaisa. E muito importante você ter trazido isso, porque no episódio de hoje nós vamos falar sobre intergeracionalidade e liderança. Um tema cada vez mais importante de ser debatido, né, Thaisa? Sem dúvida nenhuma. E presente, né, no dia a dia das organizações. Um tema muito presente no dia a dia das organizações, porque as organizações são feitas de gente, né? De pessoas. Então, e quando a gente fala de liderança, e a gente vai passar aqui, né, por algumas perguntas que vão tratar desse tema, a gente está falando de como inspirar, né? De como causar desejo mesmo, né? Então, esse eu acho que vai ser nessas pessoas. É isso. Thaisa, hoje, até para introduzir um pouquinho o tema, né, a gente vê 4 gerações trabalhando juntas, né, dentro do mesmo ambiente de trabalho, dentro do mesmo espaço corporativo. E a gente começa a se perguntar como que é isso, né? Como é que pode acontecer a integração de uma forma produtiva, respeitosa, acima de tudo, entre as 4 gerações. Colaborativa, né? Eficaz. Por quê? Porque são gerações muito diversas, né? Só para trazer aqui, né, para a nossa audiência. Perfeito, Cris. Um pouquinho do que são essas gerações e aonde elas estão contextualizadas, né? Eu vou começar lá atrás nos baby boomers, né? Que é a primeira geração, são nascidos entre a década de 40 e 60, ou seja, viveram pós-guerra, tá? A geração X, que é a nossa geração, já nascida entre os anos 60 e 80, né? É uma geração que vem com novos desafios. Claro que a gente vai discorrer sobre cada uma, né, dessas gerações e algumas características que elas possuem. Em seguida, a gente tem a geração Y, ou millennials, que são nascidos entre 80 e 90, também com suas particularidades, desejos, né, e uma série de outras coisas. E, por fim, a geração Z, que acaba de chegar, né, ao mercado de trabalho, que, assim, com uma mentalidade, né, e um modelo de pensar muito diferente de tudo que a gente já vivenciou. Então, assim, vamos dizer assim, o desafio é como a gente integra e como que a gente faz essas 4 gerações funcionarem bem dentro do mundo corporativo. E eu acho que essa é a questão principal. Como que a gente pode... O que a gente faz, né, para superar esses desafios e construir oportunidades nessas relações, né, que hoje a gente chama de relações, na verdade, intergeracionais. Como superar desafios e criar oportunidades? Na sua visão, quais são os maiores desafios e oportunidades desse cenário? Trazendo um pouquinho aí da sua primeiro de tudo, que parece óbvio, né? E que há anos é muito óbvio, mas o que é óbvio para mim não necessariamente é óbvio para você, né? É a gente primeiro contextualizar o ser dentro do contexto cultural, do seu contexto. Você não separa o ser, o pertencer, o estar. E para isso você precisa contextualizar cada uma dessas gerações, até para que você não rotule
essas gerações, né? Porque todos temos a nossa subjetividade, mas essa subjetividade, ela pertence ao seu momento histórico, né? Então, quando a gente olha essas gerações tendo que conviver, a gente precisa fazer o exercício, que é óbvio, mas que não necessariamente a gente faz, que é se colocar no lugar do outro. Claro. E de compreender, né? Da onde, que período, que época foi essa que essa pessoa foi constituída, subjetivada enquanto trabalhador, enquanto pessoa dentro do ambiente corporativo, enquanto formação e formador, né, de opinião. Então, o olhar para o outro é olhar para essa história, essa trajetória também, como a gente falou no início, né, Thaís? Perfeitamente, Valéria. E assim, se você não contextualiza isso, você rotula todas as gerações, né? E a gente tem dentro desse ambiente corporativo hoje a convivência de 4 gerações, 4 gerações que têm muito a contribuir com o negócio, porque a beleza do negócio e de tudo é a diversidade. É essa diversidade. É essa grande diversidade, só que são 4 gerações que se comunicam, que trabalham, de forma que convivem, né? Que convivem e que levam a vida de uma forma totalmente, porque são valores diferentes. Isso. Propósitos diferentes. Visões de mundo, propósitos diferentes. E visões de e mundo eu acho também, que mais do que a gente tratar o certo ou o errado, é a gente tratar a beleza do diferente. Eu acho que isso é o que é o principal e que às vezes é tão difícil. Sem dúvida. Né? É tão difícil. Sem dúvida. É isso. Alguns dados que eu acho legal, né, da gente trazer, não para rotular. Você falou uma palavra que a gente também detesta, né? Assim, ninguém está dentro ou enquadrado em algo definitivo. Mas assim, era comum, né, a gente perceber nos baby boomers, né, pessoas com um alto compromisso com a organização, muito éticos, né, focados em carreiras longas e estabilidade. Né? E então, tinha todo um contexto do pós-guerra, né? Exato, então a estabilidade era uma necessidade histórica, Exato. não saber do que ia acontecer. Então era preciso o quê? Focar em se ter estabilidade, né? A estabilidade, a segurança financeira acima de tudo para sustentar uma família, para seguir adiante. Daí também um pouco dessa explicação estrutural, né? Do porquê que essa geração foi tão focada, tão ligada, né, e conectada com a ideia de segurança. De não segurança e de estabilidade. Esse ser do seu contexto histórico. É isso. Sem dúvida. Então, essa é a geração baby boomer, né? Como eu disse lá atrás, nascidos entre 40 e 60. Em seguida vem a nossa, né? Que é uma geração multitarefa, mais adaptada à tecnologia, né? Lembrar que a internet, né, pelo menos aqui no Brasil, na década de 50 em outros países, principalmente Estados Unidos, mas aqui no Brasil chegou pra gente, né, pra gente ter contato mesmo na década de 90. Total. A gente foi começar a mexer, né, com o computador e ter ali uma interação com internet de escada. Acho que todo mundo da nossa idade lembra do sonzinho da internet da Exatamente nesse período que a gente se conectou e dali pra frente a gente continuou. Sem dúvida. Né? Perfeito. Então a gente buscou, né, assim, durante a nossa trajetória, equilibrar vida pessoal e profissional, né, com valorização da autonomia, da independência, né, e jornada flexível. Então, essa é um pouquinho, assim, da descrição da geração X. E é interessante essa questão da jornada. Não estou rotulando, estou trazendo dados, eu acho que assim, sabe, mais mesmo para a gente entender, né? Para que a turma consiga entender o que a gente está falando. Mas eu queria fazer um comentário sobre essa questão da jornada flexível na nossa geração, porque não é igual a ideia de jornada flexível que se tem hoje, né? Das gerações atuais, quando pensa na flexibilidade do trabalho, da liberdade. Perfeito. A nossa geração, né, a geração X, quando pensava na flexibilidade do trabalho, ainda era um trabalho dentro do mundo corporativo, do sair de casa e ir para o trabalho para realizar uma tarefa, mas já tinha uma liberdade de escolha. Já não era mais uma coisa linear, já não era uma obrigação de seguir uma carreira para todo sempre, já se tinha uma visão de transitoriedade. Então, e o poder de escolha. De escolha. Começou aí a ideia de escolha. Né? Por isso a flexibilidade do não permanente. Mas é diferente do que se tem hoje em dia, né? Sem dúvida. Aí a gente entra na geração Y. Ou millennials, tá? Eles são sinônimos. Que são nativos digitais. Eles buscam propósito no trabalho, impacto social e ambiental positivo, sempre alinhado aos valores pessoais. Essa geração, ela vem com esse olhar.
com essa busca desse propósito dentro do ambiente corporativo. Eles se adaptam com mais velocidade, buscam aprendizado contínuo, feedback constante e valorizam colaboração e trabalho em equipe. É um pouquinho do contexto aqui da geração Y ou milênio. E eu acho que foi exatamente aí, e aí, Thaisa, fica à vontade também para trazer, né, o teu olhar, que a gente teve a primeira confrontação entre gerações dentro do mundo corporativo. Quando a galera que chega com um propósito, que vem com um ideal, que olha o mundo de maneira diferente, que já está conectado digitalmente e com muito mais informação do que a gente tinha, o acesso à informação dos millennials é infinitamente maior do que a gente tinha, né? A gente ia na Barça para saber alguma coisa, a gente procurava em livro, o tempo que a gente levava para ter uma informação sobre algo é muito maior do que os millennials. Então eles já chegam confrontando, perguntando, invertendo a ordem de quem exerce a liderança para dar a formação e esse liderado chega perguntando sobre um tema, perguntando qual o propósito da sua empresa. Então, acho que ali é que começa o E detalhe importante, conflito, né? é essa geração que começa a ocupar os cargos de liderança dentro das empresas agora. É a geração Y, tá? São esses millennials. E tem a geração Z, que são os nascidos entre 2000 e 2010, onde essas pessoas lidam bem com a diversidade e inclusão, é a primeira geração que lida bem com isso dentro do mundo corporativo, valorizam a igualdade de oportunidades, buscam ambientes de trabalho diversos, inclusivos, são destemidos e tendem a ser mais empreendedores, tá? E é dessa flexibilidade que eu estava falando, que é diferente da flexibilidade da nossa geração, da geração X, né? Porque a flexibilidade deles é a liberdade. É o poder ser, estar, fazer da onde eles quiserem, né? Do poder escolher livremente a posição, o que fazer dentro da companhia, da empresa, do trabalho ou não trabalho, que também é um ponto, né? Thaisa, vamos lá, né? A gente está passando por Mas muito... aí, só antes da pergunta, assim, um ponto que eu tô, né, refletindo. que eu fico refletindo aqui é que a gente está fazendo um corte geracional, né? E esse corte de geração, a gente não pode desconectá-lo do corte de gênero, do corte racial. Sem dúvida. Né? Das interseccionalidades. Então, interseccionalidades. É só para fazer esse disclaimer para a gente também entender que algumas coisas que a gente está falando aqui talvez tenham um sentido diferente quando a gente fala economicamente também, quando a gente traz o contexto econômico, sociocultural, né? Ou seja, contexto traduzindo, racial, a gente não pode ter essa referência da mesma maneira para todas as pessoas, porque as realidades são muito diversas. Exatamente. Eu acho que existem, sim, comportamentos que são comuns, né? Mas quando a gente faz o corte racial, quando a gente faz o corte de gênero, social, de gênero... Etário mesmo, né? Claro. E aí, dentro da geração, a gente está, né, falando exatamente disso. Mas dentro do corte geracional, dentro da mesma geração, você tem recortes importantes de realidades muito distintas. Por que eu acho legal chamar a atenção, né? Porque, Val, você falou agora sobre o fato... da liberdade, escolher não trabalhar, né? Que para alguns é uma possibilidade, para outros não. Exatamente. Perfeita a sua fala. E mais do que uma fala, uma lembrança, um resgate da necessidade da gente olhar o tempo inteiro para essa diversidade que se mistura. E aí eu vou pegar uma fala sua do início que eu achei fantástica, que não tem como a gente descontextualizar a pessoa da sua realidade e tentar separar o ser dentro do ambiente de trabalho do ser social ou ser da existência no mundo. Perfeito. A gente sempre fala disso aqui nos nossos debates. É o mesmo espaço social, não há uma divisão, né? Então, quando a gente está no mundo corporativo trazendo esses debates, é importante que a gente sempre lembre disso mesmo, de que o que acontece dentro das empresas é um reflexo do que também acontece lá fora. Nós somos dentro o que também somos fora. Perfeito. Né? Então, não há uma dissociação. Perfeito. Né? Então, te agradeço por essa lembrança, né, para a gente poder seguir nesse debate de maneira produtiva e trazendo cada vez mais informação relevante para quem está nos assistindo. É isso. E voltando na pergunta. Vamos voltar à pergunta. Né? Eu sempre gosto de trazer alguns dados que endossam, né, a relevância do tema que a gente vai discutir.
E aqui a gente fez um levantamento, né? Existe um estudo da Gartner, publicado agora em 2024, que diz o seguinte, que 63% dos líderes de primeira linha que assumiram cargo nos últimos 5 anos se arrependeram de tê-lo assumido. Quando a gente fala de millennials, geração Y, esse número vai para 76%. 76% das pessoas se arrependeram de ter aceito ou conquistado aquela posição. Uma outra pesquisa publicada pela McKinsey, onde ela traz aí, né, o olhar de 15 mil profissionais, revela o seguinte, que a ausência de uma liderança inspiradora é o motivo número 1 para desligamentos voluntários. Estamos diante... Desligamento voluntário do tipo, dá licença, eu não quero mais aqui, não faço parei mais de parte, brincar, não faço mais parte, estou indo embora. Para o bonde que eu Desligamento quero descer. voluntário é isso, né? Na sua opinião, estamos diante de uma crise simbólica dessa liderança? Acredito que sim, Cris. Estamos vivendo uma crise simbólica dessa liderança. Primeiro, assim, porque liderança falta a gente entender também o real significado do que é liderança. Sem dúvida. Né? Boa. Porque eu acho que a gente, algumas vezes, confunde liderança com cargo. Ah, sem dúvida. Né? A maior parte é a posição dentro do LinkedIn que você vai escrever ali, que é. Exatamente. E liderança está totalmente desassociado de cargo. Né? E aí alguns aspectos que eu acho que a gente vive, sim, né? Uma crise... líderes são pessoas, né? E chefes são pessoas também. Por isso, né? que eu acho que é importante até trazendo aqui a questão do simbólico. Por que a gente está falando de liderança simbólica? Porque existe, né, uma referência, um ideário de liderança que tem muito a ver com isso que a Thaisa está trazendo, que é de que liderança é sempre um cargo de chefia, que é um cargo de superioridade hierarquizado acima de outras pessoas, né? Uma posição de liderança. E aí, essa simbologia ou esse simbolismo é que fica nesse imaginário social de que liderar significa hierarquicamente se sobrepor a outra pessoa para, a partir disso, conduzir, orientar. E aí eu acho que é a partir daí que a gente começa a viver nos cargos de liderança, que a gente vive nos cargos de liderança, uma crise de autoridade moral mesmo. Né? Eu acho que a gente vive uma crise de... São aspectos que são tão importantes para que você consiga se relacionar com pessoas e que a gente vê muitas vezes uma liderança que perde isso, como, por exemplo, a autenticidade, né? Que é algo que, se você não é autêntico com o outro, você não consegue gerar conexão. Né? Ou seja, seguir a cartilha do que significa liderar, fazer um by the book, não significa ser líder ou liderança de fato, né? Não significa inspirar. Você só consegue inspirar se você tem verdade no que você fala, né? E meu time brinca muito comigo que eu tenho várias falas, né? Assim, e eu costumo falar, que meu avô falava, né? O mal das pessoas espertas é achar que todo mundo é bobo, né? E quando você não tem autenticidade, você está mentindo. E o outro sabe que você está mentindo, né? Porque quando não existe... E eu acho que esse é o princípio básico da liderança, é você ser autêntico, né? É você buscar transparência no que você está falando. Verdade, né? Verdade. E aí vem junto com isso outros conceitos que são tão importantes, né? A questão da ética, que é super importante, da responsabilidade social verdadeira. Da responsabilidade social verdadeira. Da preocupação com o outro de fato. Da preocupação com o impacto positivo genuína que você vai gerar, né, na vida do outro. Exatamente. Da preocupação genuína com o outro. Né? Então, eu acho que essa crise simbólica que a gente vive tem a ver com os valores que não são os valores que estão escritos na cartilha.
né? Que são valores que você e carrega. que historicamente a gente vem sendo educado ou preparado para ser líder, né? A nossa geração foi preparada para ser líder num formato que é esse que está no ideário social, né? Na representatividade de que a liderança precisa ser rígida, ou a liderança precisa seguir, né? Autoritária. Tem que ser, ou ter uma autoridade específica. E aí, por isso, a crise simbólica, né? Porque tudo isso vem sendo desconstruído aos poucos com a entrada dessas novas gerações que têm essas percepções de mundo diferente, as vivências, as interações, as preocupações ambientais, sociais, sobre diversidade. Então, essa desconstrução é que faz com que esse simbologismo vá mudando, não é isso, Thaisa? É isso. E eu acho que a liderança, muitas vezes, por confundir, né, essa questão do cargo, do poder, né, ela acaba muito, em alguns momentos, tendo muito receio, né? Medo de dizer não. Tem medo de dizer não. Isso aparece, né? E isso aparece claramente. E isso é um valor completamente divergente. Daquilo que se espera de um líder. Daquilo que se espera de um líder e do que a geração Z espera. Porque a geração Z não tem medo de errar. A geração Z, ela não tem medo. Para ela é estranho essa coisa de você não dizer que você não está concordando. Porque é justamente a potência da diversidade, e aí quando a gente fala de diversidade, de olhares múltiplos, de olhares diferentes, é isso que constrói. E a geração Z tem claríssimo isso. Não é algo que eles discutem. Nossa geração está aqui discutindo isso. Tem coisas que a geração Z não discute. Para eles é inegociável. Então, a geração Z, ela não pertence a ela. Então, quando ela entra num ambiente onde se discute com medo, onde você vê o outro concordando com algo que não é para concordar, vezes, né? Que é absurdo. Apenas né? para manutenção apenas de um cargo. para fazer a manutenção do seu posição. emprego, né? E mais uma vez, não é um julgamento, não estou dizendo que é certo ou errado, até porque essas pessoas viveram um contexto histórico onde elas não podiam ficar desempregadas. Exato. E até hoje, né? O medo é real de ficar desempregada, né? O desemprego é um fantasma real no dia a dia das pessoas. Porque a gente volta ao que a gente também estava falando, né? Que a geração Z, na grande, né? Aliás, não na grande maioria, né? Dentro da bolha, talvez, que a gente viva, né? É sustentada por seus pais, né? Não é a grande maioria aqui no Brasil, claro, né? Mas, então, também é legítimo a geração Y ter medo de perder o emprego, né? É legítimo. Só que isso é contraditório à inspiração. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso eles apontam algumas coisas em relação a esse líder, né, que eles viveram ou que eles experimentaram até então. Eles acham que a liderança cumpre tabela, reproduzem decisões, olha que interessante, confundem estabilidade com sucesso, buscam um caminho mais fácil, a gente estava falando em não confrontar, né? Muitas vezes tem medo de errar, então tá aí o medo aparecendo, né, como vamos dizer assim, um fator muito importante nessa atuação desse líder, tá? E muitas vezes ele se silencia, ele não vai atrás, ele não se expõe, ele não, vamos dizer, não dá o máximo para fazer com aquilo que ele e a equipe pensam acontecer. Então isso apareceu, né, nessa pesquisa. Ou seja, essa liderança pouco inspiradora faz com que muitos deles não queiram se tornar líderes. Né? Para mim é natural. Se você convive com essa turma dessa maneira, e é isso que você entende como liderança, é isso que você vê acontecer no mundo corporativo, por que você vai querer estar naquele lugar em algum momento? É isso. Tem alguns outros fatores que vão se associando a isso. Trazendo alguns dados de pesquisa. Para a gente ir colocando as camadinhas, né, que são necessárias nessa análise também, como a gente falou, da contextualização histórica. A nossa geração vivenciou um estilo de liderança e aprendeu, e foi orientado inclusive pelos pais, ou pelos pares, ou pelos amigos, aprendeu na escola um tipo de liderança que deveria ser seguida ou ser ocupada. Comando e controle. Comando e controle.
Né? A gente, então, você vai obedecer, saiba fazer o seu, se mandar você faz direitinho. E são modelos culturais reproduzidos até hoje. No ambiente corporativo. Em muitas empresas. E aí que eu acho que quanto algumas culturas são hierárquicas, né? São centralizadoras, são hierárquicas. Quantas lideranças, né? Entre as aspas, né? São lideranças centralizadoras, são lideranças que fazem o tempo inteiro o microgerenciamento, porque no fundo elas são inseguras, né? Você dar voz ao seu time, você mostrar que aquilo foi um trabalho co-construído, muitas vezes, se você não tem a segurança para fazer isso pode ser uma ameaça. Isso é uma ameaça. Exatamente, tem medo de perder o seu lugar, é uma ameaça. Né? E em algumas culturas isso é uma ameaça. E em algumas culturas isso de fato é uma ameaça, né? Então esse é difícil, né? Porque são relações humanas, né? O humano não é simples. Mas e tudo bem. Eu acho que é bem interessante nesse olhar, né? E falando agora das empresas enquanto instituições, né? É que dentro do que elas têm do descritivo, hoje, sobre o comportamento, o direcionamento social, algumas empresas realmente se colocam hoje de uma maneira muito mais propositiva em relação à liderança e já veem, né, os cargos de liderança como não autoritários ou fora dessa ideia de comando-controle, trazendo conversas dentro do ambiente corporativo para a formação de líderes que saibam ouvir, que tenham escutativa, que tenham empatia, né, que saibam lidar com a diversidade, que trabalhem sobre vieses inconscientes, mas na prática, no dia a dia, na gestão das lideranças com seus liderados, a gente vê outras coisas acontecendo ainda sob um direcionamento desses modelos que a gente estava pontuando, que ainda existem, né? Então, ainda eu acho que existe resquício de modelos anteriores que impedem um pouco essa evolução, essa transição de perfil de liderança. E eu acho que talvez seja por isso que os de hoje, que estão chegando, não queiram sentar na cadeirinha lá. É tão difícil liderar quando não te deixam liderar da maneira que você gostaria, né? Será que é possível liderar da maneira que eles veem o mundo hoje? Eu acho que essa também... Essa é a questão, Essa é a questão também, né? Porque a gente está falando de gente, indivíduos, e no final a gente está falando de culturas organizacionais, né? E será que algumas culturas realmente permitem, né? Tem espaço para isso? Mesmo em culturas modernas, né, atuais, voltadas, né, para desenvolvimento, para criatividade, você esbarra nisso. Eu tenho alguns casos, né, e aí a gente começa a pensar nas pessoas e nos exemplos que a gente, né, tem aí durante a vida. Eu tenho um enteado que é um craque, né, na área da moda, e ele trabalha num grande grupo de moda no Brasil. Y, tá? Então é um millennial, né, com uma formação muito sólida, muito boa e uma experiência já também edificada, tá? Ele entrou agora num projeto maravilhoso, foi convidado, né, pelo líder desse projeto, dentro desse grupo, assumiu uma função assim muito específica e muito desafiadora. No entanto, quando chamaram ele para assumir uma posição que estaria acima, que já seria uma posição de liderança, ele declinou. Ele não quis abrir mão do tempo, ele não quis abrir mão do gerenciamento, né, da vida pessoal dele. Ele não quis entrar numa seara onde ele deveria mediar conflitos que ele já via que existiam dentro da organização. Ele não quis entrar vamos dizer assim, num embate, né, dentro daquele lugar que ele ocuparia e que traria, vamos dizer assim, desgosto, chateação, amolação para a vida dele. Vamos falar dessa maneira, porque eu acho que é um pouco isso que ele enxergou. Eu acho que ressignificar visões, né, porque é uma visão de mundo o que ele tem, né, e que às vezes é muito difícil para outras pessoas que têm uma outra visão de mundo compreender. São propósitos diferentes. Uma palavra que às vezes ficou meio banal, né? Mas quando ela é, mais uma vez, genuína, verdadeira, assim,
o propósito dele é outro. Para o mundo. Né? E ele está disposto a abrir mão de umas coisas, mas não está de outras. E tudo, tem mais e tudo valor para bem, ele. E tudo bem. Exatamente. É a escolha dele que hoje Essa não eu pode acho que é a fazer, palavra, né? Isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Exatamente. O que é ser bem-sucedido? O que é? Qual é o seu conceito? Qual né? é o seu conceito? Preciso lhe perguntar. O que é ser bem-sucedido? Que O que é ser antigamente bem-sucedido para mim não é a mesma coisa ser bem-sucedido para você. Eu acho que essa é a alma de tudo, né? Sem Quando dúvida. você fala, porque eu amo como? Porque como você ama é diferente de como eu amo. Né? Como você lidera é diferente. Agora, existem, sim, algumas coisas que são básicas para você poder liderar. Empatia. Você precisa ser empático ao outro. Né? E ser empático ao outro não é... E é impossível você se colocar no lugar do outro. Né? É impossível. Mas é Ótimo. você exercitar o olhar no outro. Né? Então, quando você faz isso, você consegue compreender o seu enteado. Diariamente, você consegue compreender o seu né, enteado. Thaisa? Você tem também na sua equipe um grupo, né, de pessoas, eu imagino, né, de millennials. O grosso deve ser millennials. Né? Tenho. Como é que é liderar essa geração? Eu acho que é você liderar com autenticidade. Esse é a principal palavra. Porque a autenticidade é o que gera conexão. Com eles. Eu acho que eu repeti essa frase, porque essa frase, para mim, ela tem um impacto muito grande. Uma outra coisa que aparece também, ser capaz de se colocar de forma vulnerável. A vulnerabilidade é importantíssima na liderança. Essa palavra ganhou uma proporção, né? Mas, na verdade, é ser humano. Mas é verdade. Né? Mas, gente, isso Vulnerabilidade vale... é ser humano, né? Isso vale para tudo. Isso vale para a educação, né? Para a relação mãe-filho. Né? Assim, se você se coloca que você também erra, nesse né? lugar, primeiro, assim, primeiro que é difícil, como é difícil você exercer um papel onde você não pode errar. Que cansativo. É cansativo. E eu acho que é daí também que vem a visão, né, do seu enteado, do caso que você estava trazendo. Por quê? Olha o contexto, olha o que você trouxe. Dentro do que você falou, ele está dizendo com todas as palavras que eu não quero essa sobrecarga de trabalho, eu não quero a sobrecarga emocional, eu não quero a sobrecarga que esse cargo ou essa função vai me trazer. Eu quero poder tocar a minha vida com a tranquilidade que a minha vida tem. Então, para mim, a vida do outro, gerenciar o que tem da vida do outro, não me interessa. E é o que a gente falou, tudo bem, mas para outras pessoas, poder receber os outros, poder ouvir os outros, poder transformar os outros a partir da liderança, pode ser um propósito. O que para ele hoje não é, que ele entende como sobrecarga, para outros não é sobrecarga. Né? Para outros é interesse em fazer, a partir do contato com aquelas pessoas, um pontinho de transformação social, para mudar um pouco a visão de mundo. Isso também é bem legal, isso que você está falando, Val, porque, assim, muitas vezes, né, e eu acho que todo mundo, né, não sei se todo mundo, mas, assim, sim, eu já vi algumas crises, né, de propósito mesmo, né, o meu propósito, né, assim... sou uma profissional de marketing, né? Falo sobre marcas, vendo produtos. Qual é o meu propósito? Né? Assim, e o meu propósito é transformar pessoas. Assim. O meu propósito é inspirar pessoas. Então, independente do lugar onde eu esteja, né? O propósito da liderança... Para mim é esse. Tem que ser esse. É isso. Tá certo? Esse é o meu propósito. Se o líder não quiser transformar, né? Não quiser mudar uma realidade, não quiser trazer para aquelas pessoas com quem ele tem contato alguma inspiração, alguma mudança positiva daquela realidade local e da local, né, para outras realidades, não tem um propósito nessa atuação. Então é isso. Se para ele isso não é algo importante, tudo bem, mas para outras pessoas, poder ter a oportunidade de atuar enquanto liderança, e aí que para mim entra um pouco do conflito entre o que as novas gerações pensam e o que ser liderança é e poderia ser com essa geração, porque eles pensam exatamente em termos de propósito, de mudança de realidade, de poder fazer com que as pessoas, né, enxerguem o outro, a diversidade como algo positivo. E o lugar da inspiração, que seria o lugar da liderança, é um lugar que eles não querem ocupar.
talvez por não entender que esse lugar é o lugar que eles deveriam realmente estar para fazer a transformação que eles tanto desejam. Mas eu acho que porque eles não encontram muitas vezes, é o que a gente falou aqui, né? Eles não encontram muitas vezes lideranças inspiradoras. Né? Que Eles permitam, não, né, eles fazerem genuinamente autênticas. Lideranças autênticas. São lideranças que estão ali somente para o negócio. Né? E é lógico, a gente não vive, né? Brinco também que a gente não vive no mundo de Alice. Empresas estão aqui para entregar resultados. É lógico. Né? Eu, por exemplo, sou uma profissional extremamente orientada para resultado. Mas não é resultado a qualquer preço. Né? Não é. Essa linha tênue faz toda a diferença. Não é no liderar. mesmo resultado a qualquer preço. E essa é a linha tênue que faz a diferença no liderar. No liderar. Né? É isso e mesmo. que algumas culturas permitem e outras culturas não permitem. E a gente ouve até, né, o termo liderar para resultados. Existe, inclusive, uma orientação do líder enquanto aquele que orienta para o atingimento de resultados, porque, como a gente falou, não é um mundo de Alice, uma empresa precisa trazer resultado financeiro, é o lucro de fato, mas se é só o liderar para resultado, o que me resta? Né? Se é só o resultado, se eu venho trabalhar todos os dias só para fazer o número, por que eu sento aqui? Qual o prazer de sentar? Porque eu não sou máquina, né? Eu fico pensando aqui, estou tentando traduzir a cabeça, né, das pessoas que hoje não querem estar ou ocupar esse lugar de liderança e o quanto que esses liderados estão sempre fazendo essa contraposição. Mas será que não passa um pouco por essa percepção também de, caramba, será que eu estou aqui só para trabalhar, para alguém ter mais lucro, e eu não quero isso nem para mim, nem para o outro, então, portanto, não é o meu lugar? Aí aparece o propósito. Aí aparece o propósito. Exatamente. Né? Esses questionamentos aí, preciso do trabalho, sei que o trabalho é importante, ele precisa gerar lucro, porque empresas vivem disso, mas eu não quero ser essa pessoa que vai, entre aspas, explorar o outro, ou fazer o outro trabalhar mais por esse resultado. Portanto, não lidero. Não ocupo um cargo de chefia. De gestão. É isso. E quando a gente pensa, né, em liderança, quando a gente... Colocando de forma pragmática dentro das empresas, sim, os cargos de liderança são cargos onde você tem a possibilidade de ganhar mais. E algumas empresas, inclusive, já tentam adaptar isso, por exemplo, com a carreira Y, né? Onde claramente você é um especialista, você não tem capacidade de liderar e tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. E você tem outras opções dentro da empresa para que você possa, né, crescer no seu salário, crescer na sua carreira, né? Ser reconhecido e promovido, mas não necessariamente entregando, porque quando você trata a liderança somente como cargo, você vai cair no erro de promover pessoas que não são líderes, que não estão preparadas para liderar. Isso é muito comum. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso se confunde. A pessoa é uma grande especialista, ela faz muito bem aquilo e a gente entende que ela é capaz de assumir uma posição de liderança e ter pessoas, enfim, de desenvolver pessoas, e muitas vezes ela não vai dar conta. Vocês trouxeram agora uma coisa muito importante, que é o desenvolvimento da liderança, né? Estreitando aqui para esse tema, o quanto que é preciso que as pessoas que realmente vão ocupar essa posição, essa função, elas realmente estejam preparadas para poder assumir, né, esse papel de orientar, de escutar. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Thaís, na tua experiência, né? Como que você vê o papel da educação corporativa e da comunicação, falando mesmo das estruturas internas, né, da empresa, para o desenvolvimento dessas lideranças, para que elas possam realmente atuar da maneira, né, como se espera que elas atuem com seus liderados. E aí, fala se espera no sentido de cada empresa tem uma cultura. Né? Então, qual que seria, para dentro de cada cultura, qual a importância da educação corporativa e da comunicação para isso, né? Para a formação de lideranças, o desenvolvimento das lideranças? Fundamental. Fundamental que existam programas mesmo de treinamento, né? Um trabalho corporativo
times que possam trabalhar essa cultura de forma genuína, implementando, porque treinamento é continuidade, né? Então, é dar constância, dar disciplina, dar continuidade. Disciplina não no sentido da palavra, literal, né? A gente né? entende, claro. Mas você fazer com que esses aspectos de lideranças, que são lideranças que prezam o lado humano, né? O lado social. Isso, que são lideranças, tem uma palavra específica agora. É uma liderança ativa, né? Uma liderança que realmente faz a integração entre os diferentes universos ali do mundo corporativo e que esteja preparada para ter esses olhares, né? Sobre as possibilidades e oportunidades dessas integrações, né, Thaisa? Assim, óbvio que a gente vive muito isso de desenvolver pessoas, é o nosso negócio, né? E a gente vê muitos programas de formação dentro das empresas, que alguns a gente é convidado a participar, outros a gente vê de fora, né, sabe que eles existem, e que a gente percebe que às vezes ainda tem uma orientação muito grande para uma formação do líder dentro de um espectro by the book. Você precisa seguir essa receita aqui para você poder liderar. Quando, na verdade, a autenticidade, né, o humano, aquilo que você tem de seu para trazer de inspirador é o que mais importa. Eu acho a importância do trabalho da cultura, né? De você educar e sensibilizar, e você não muda a cultura do dia para a noite, né? Então, é um trabalho contínuo de capacitação mesmo. É um trabalho onde você precisa mostrar o que é realmente uma liderança que olha, e uma empresa e uma cultura que genuinamente olha responsabilidade social, uma cultura que genuinamente se preocupa com etarismo também, né? Assim, uma cultura que se preocupa com a liderança feminina, uma cultura que vai se preocupar com os aspectos de raça, de gênero. Só que isso tem que permear toda a organização. Toda a organização. E com conversas francas, né? Com conversas abertas, francas, consistentes, porque mesmo, né, uma das coisas que eu trago muito, né, é a área de SD para atuar dentro da minha área também, né? Para ter constância de discurso sobre diversidade, sobre pluralidade, porque no mundo corporativo a gente fala muito de meritocracia. E meritocracia, para mim, sem equidade, é falácia. Meritocracia sem equidade é falácia. E então, a gente teve, inclusive, uma conversa aqui com a Esther Dias, maravilhosa, falando exatamente sobre isso. Esther Dias é uma parceira nossa, atriz, mulher preta, super ativa, né, em debates que trazem não só a questão da racialidade, da interseccionalidade, mas também do lugar da mulher na sociedade, sempre questionando muito as posições do olhar das companhias, das empresas, do mercado de maneira geral, sobre isso, das conversas que são necessárias ter, né, dentro da empresa. E o quanto que hoje as pessoas precisam realmente estar abertas a pensar diferente e entender que não tem o mesmo nível de acesso para todos, que a corrida, que é o termo que ela olha, até usando um pouco da realidade dela, que ela é corredora, ela traz que uma a corrida metáfora, é desigual. Eles não começam do mesmo ponto. Ninguém começa do mesmo ponto. Ninguém começa do mesmo ponto. Exatamente. Então ela traz o episódio com ela, então você conhecer, quem quiser assistir também é um convite para olhar, assistir novamente o episódio com a Esther Dias, que foi maravilhoso. Maravilhoso. E aí, acho que vale a pena você até retomar, se possível, essa sua fala, Thaisa, para a gente seguir a partir dela. Mas eu acho que é isso, assim, as empresas culturalmente, né, a cultura empresarial, ela é fundamental. E é o líder que sustenta, né? Até para que você consiga, né, e é um desafio. Para algumas gerações é um desafio. Para a geração Z é muito mais difícil. Até para que você consiga decidir, não, esse não é o tipo de cultura que eu quero trabalhar. Exato. E tá tudo bem.
E hoje a decisão deles geralmente né? é já na entrevista. Né? E essa questão, né? E voltando à questão da meritocracia, né? Como essa geração Z preza muito pela diversidade, pelo que é diverso, né? E vê... Aliás, eu acho que essa geração não é isso. Quem preza pela diversidade sou eu. Né? Essa geração, ela vive a diversidade. Eu tenho um exemplo, né? Que eu não sei se eu já te contei, Cris, uma vez. Eu estava no carro com meu marido, minha filha, na época, acho que tinha uns 13 anos, mais ou menos. Hoje ela está com 18, né? Não, ela tinha uns 14 anos, hoje ela tem 18. E eu estava com meu marido, né, no carro, e ela estava atrás, estava com fone. Eu achei que ela não estava muito... Nem não estava preocupada com isso, estava conversando com ele. E aí eu estava falei, lembra, né? Comentei, né? Lembra aquele casal de amigos nossos, né? Pois é, eles se separaram, eles, né, têm 3 filhos, enfim. Enfim, estavam juntos há bastante tempo. Se separaram, não sei se eu te comentei isso. Não. Comentei isso com você, Cris? Não. Pois é, ele, enfim, ele tá namorando um cara, né? Assim, inclusive se mudou pro sul, enfim, porque se apaixonou completamente por um cara e tá morando com ele já. Aí a minha filha, eu nunca mais esqueci disso. Ela tirou o fone e falou: posso perguntar uma coisa para vocês? Por que a sexualidade do outro é um tema de família para vocês? Mas ela não falou uma coisa de pagar uma moral, não, sabe? Era de curiosidade mesmo. Curiosidade genuína, mesmo, né? Por que isso é tema? Entende? Por que isso é assunto? Por que isso é assunto? Por que não foi só, né, separar? Aquilo me caiu tão bem, assim, sabe? É tão óbvio. É tão óbvio. E é assunto porque eu vivo num outro. A gente volta ao início do nosso bate-papo. É assunto porque, sim, eu sou um ser historicamente num outro lugar. Eu não vivi essa história que ela vive. E tá tudo bem. A grande questão entender os contextos a sociais. grande questão mais uma frase que eu sempre falo, né? A grande questão é que o tempo não nos permita só as rugas, né? Que o tempo nos permita genuinamente aprender. Aprender, se adaptar. Né? Se adaptar. Ouvir isso da sua filha e não falar, e o que tem? Qual é o problema? Qual é o problema? Você não entende nada. É isso mesmo. Né? É bem isso. Eu estava falando com o Valério mais cedo. Lá em casa a gente tem um encontro de gerações também. Porque meu marido é 19 anos mais velho que eu, portanto ele é um baby boomer. Eu sou X. Os meus enteados são Y. E a nossa filha em comum é Z. Então, gente, é uma salada. Você vê nitidamente essas características, né? Muitas vezes, eles saem assim, quase que na pancada lá em casa, porque cada um tem uma visão, uma opinião, e quando a gente está na mesa e a gente se coloca, e lá em casa a gente tem essa liberdade, a gente sempre deu a liberdade para os meninos de se colocarem, né? Opiniões, enfim, valores, propósitos. Puxa vida, o negócio esquenta. É isso. É isso. E eu acho que talvez isso falte nessa construção da sala, desse ambiente que você acabou de falar, nas empresas. É isso. De permitir que as pessoas se coloquem com seus pensamentos e que possam se ouvir. Respeito. É uma palavra que eu acho que a gente ainda não falou aqui. Exato. E que como essa geração Z exige respeito. Mas que o negócio pode até esquentar, das pessoas poderem divergir de pensamento, mas que no final haja o respeito e haja a compreensão desse lugar histórico de onde o outro vem, que foi constituído, subjetivado enquanto humano, né, dentro das suas realidades, para bater esse papo. Falta a criação desses espaços, eu acho. E Val, que haja uma coisa que culturalmente a gente tem muito pouco, né? O brasileiro escuta pouco, né? E que a gente tenha escutativa, né? E essa escutativa é você escutar com a tentativa de se colocar no lugar do outro. Né? De compreender que o que ele está falando, o que é óbvio, para mim não é óbvio para você. Outro. Né? E eu posso falar aqui uma palavra qualquer para você e te pedir para listar
10 palavras que você associa a essa determinada palavra, você vai listar 10 palavras que vão ser diferentes da minha, que vão ser diferentes da Cris. E que talvez eu fale, mas não é óbvio isso para você? Né? Se eu te falar trabalho, você vai listar 10 palavras, no final eu te garanto que a gente não vai ter 3 palavras em comum. Não vamos ter. E essa é a beleza, porque eu aprendo com você. Eu aprendo as suas palavras, né? E você aprende com as minhas palavras, se você quiser aprender. Claro. E algumas lideranças não estão dispostas a aprender. E por isso elas não são inspiradoras e por isso elas repelem ao invés de aderirem, né? Né? Que é ao invés de conectar. Você falou uma coisa da via de mão dupla, que é o saber escutar, e falou também do saber explicar. Né, do como que você consegue traduzir aquilo que você tem enquanto pensamento para que o outro compreenda a sua realidade, que eu acho que passa por isso também, né? Eu sou diferente de você, você não tem obrigação de me entender e me conhecer a princípio, mas nós podemos conversar e eu posso te explicar o meu ponto de vista. Daí a comunicação também, né? O quanto que ela facilita, né? Quando a gente abre espaços de escuta ativa e de troca e de possibilidade das pessoas realmente poderem se comunicar com a autenticidade, com a franqueza, com vulnerabilidade. Com vulnerabilidades, e todos se ouvirem e comunicarem com clareza aquilo que eles vivenciam, e suas crenças, suas posições, para que o outro aprenda a visão de mundo e a partir daí haja o diálogo. Perfeito. E talvez construção de novas pontes para a liderança ou não liderança, mas essas pontes que a gente vê que intergeracionalmente às vezes não estão tão construídas, né? É isso. As empresas vêm, né, fazendo alguns movimentos para essa integração, né? Eu trago aqui alguns exemplos desses movimentos. Então, assim, de fato, elas já colocaram em seus calendários encontros, né, momentos de interação, onde a gente possa fazer reunião dessas 4 gerações. A gente tem acompanhamento psicológico, então a gente vem falando sobre saúde mental já há muito tempo, né? E assim, as empresas sérias têm isso como uma prerrogativa, né, para o ambiente de trabalho. Então, acompanhamento psicológico para mediação de conflitos e outras, né, coisas que possam acontecer. Outra coisa muito legal que eu não vejo acontecer nas empresas são mentorias intergeracionais. Intergeracionais. Por que a geração Z não pode ser um mentor? Não pode, para essa escuta, troca, né? Essa escuta não pode acontecer, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas já começa a acontecer, tá? Nas empresas, já. Mas eu gostei dessa provocação. Por que a gente não consegue enxergar um mais novo como alguém que tem algo a nos ensinar, nos mentorando? A gente porque só busca o mais novo para aprender sobre o celular, sobre tecnologia. Porque o nosso incômodo quando a gente tem alguém mais novo e fala assim, chegou agora novinho, já está lá, agora é liderança, imagina, não viveu nada. Mas o que ele tem de conhecimento que a gente não tem, que o habilita, o capacita, o permite ele estar ali para poder nos orientar, desempenhando um papel de inspiração. Lógico, né? É isso. E relevância, é isso. Eu gostei dessa provocação. Também gostei. Vou levar essa pergunta para mim e para miolo. É isso aí. E óbvio, né, que campanhas de comunicação interna, treinamentos, né? Então, ajustando o tom de voz, né, consultorias para ajustar o tom de voz da comunicação, que é fundamental. Exato. E sempre alinhado à cultura organizacional. É isso. Então, esses movimentos todos já começam, né, a acontecer para que a gente consiga conviver bem, né, com essas 4 gerações e com essa diversidade dentro do mundo corporativo. Ainda vamos passar por alguns anos, né, vivendo dessa maneira. Isso, né? Mas todas as mudanças, né? Toda mudança tem dor, né? Não tem jeito, sempre, dói, né? E tudo bem. E não tem o certo ou errado, e não como tem você o falou, certo ou né? errado, né? Existem alguns dissabores e tudo bem, porque a gente também só reconhece a beleza se a gente conhece o outro lado, né? Porque como é que a gente saberia o que é ser feliz se a gente nunca ficou triste? Não é verdade? Sem dúvida. E escolhas, né? Você estava falando do caso do seu enteado. E é isso. O que nos possibilita fazer as escolhas entre decidir ser liderança ou não liderança, né? Querer seguir esse caminho ou não. É justamente aprender e poder livremente fazer as escolhas. Que às vezes não tão livremente assim, né? Que a gente falou, mas a gente poder fazer as escolhas. Vamos começar um pouquinho do nosso bate-papo nos demais quadros, no ping-pong? Sim. A gente tem aqui uma sequenciazinha de perguntas, que aí também são livres, para pensar e responder aquilo que vier na sua cabeça, sem muito roteiro.
Então vou começar com a primeira aqui. Se você tivesse que resumir esse tema de hoje, intergeracionalidade e liderança, em uma única ideia central, qual seria? Autenticidade para gerar conexão. Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui a gente vem falando também de atitude. Atitude, gente, é tudo, né? Comportamento e atitude é o que molda e norteia o ser humano. Quais são as 3 atitudes práticas que qualquer líder pode adotar para integrar diferentes gerações em um mesmo time? Escutativa, eu acho que Perfeito. É a principal. Respeito, você só com escutativa, com respeito e considerando que ele também tem o que te ensinar, né? Que é uma relação que, como todas as relações, chega até a humildade, né? Que como todas as relações, elas são troca. Claro. Não existe uma relação que só, senão não é relação, né? Então, eu acho que essas são as 3 coisas assim mais importantes numa liderança, né, para liderar times. Eu acho que isso talvez sejam as 3 coisas mais respeito importantes. E troca. Escutativa, respeito e essa troca, né? Assim, genuína do que realmente, de você entender que você de aprendizagem mútua. Eu acho que é isso. Eu acho que é aprendizagem mútua. E que conselhos você daria para um jovem que hoje, né, estivesse conversando com você, seu time, por exemplo, falando assim, Thaisa, poxa, eu queria muito me desenvolver para me tornar uma inspiração, para ser essa pessoa que lidera, como você lidera os times. Qual seria o conselho que você daria hoje para essa pessoa que chegasse, esse jovem, né? Eu estou falando justamente dos mais jovens, pegando pelos dados que a gente já falou aqui. Que conselho você daria? Cuida de gente. Eu acho que é isso, assim, sem ser a gente vivendo no mundo real, entendendo que sim, você sim precisa gerar resultado. Sim, isso é inegociável. Isso é inegociável dentro do mundo corporativo, porque essa é a condição do mundo corporativo, né? Então, sim, você está aqui para gerar resultado, mas você não será completo, você viverá a solidão do cargo se você não cuidar de gente. Boa. Excelente. Eu acho que essa palavra E é isso, assim, quando a liderança não é compartilhada mesmo, né? Que é isso, né? A liderança não é só minha, assim, a liderança é compartilhada com o meu time. Claro. A liderança ela é compartilhada com o meu time. Quando ela não é compartilhada com o time, você vive a solidão do cargo. Não é a solidão da liderança, é a solidão do cargo. Perfeito. Tem uma frase, eu vou até achá-la aqui, que fala exatamente sobre isso. Liderança não morre por ataque externo, ela morre por abandono interno. Ele se isola, ele se sente num lugar, né, assim, num desconforto tão grande, né? E esse abandono, muitas vezes, o leva a se colocar daquela maneira, a ter comportamentos e atitudes inadequadas e deixar de ser inspirador. E, Cris e Val, assim, isso não sou eu que estou dizendo. Existem pesquisas que mostram que as pessoas não pedem demissão das empresas. Elas pedem demissão dos seus líderes. Dos seus líderes. Essa também é boa. Mas é bem isso. É bem real. E é real. A gente vê acontecer todos os dias. É real. Todos os dias. É real. É real. É desesperador. Porque você vê isso acontecendo. E você vê muitas vezes, é engraçado isso, porque, né, enfim, algumas metodologias de avaliação, né, dentro do mundo corporativo, você vê claramente que, às vezes, um liderado, hoje ele é colocado dentro de uma determinada caixa, né, por uma liderança que
não consegue liderar, literalmente, né? Assim, que não consegue não consegue ser não consegue enxergar, reconhecer, né? E reconhecer o potencial. E às vezes essa mesma pessoa, numa outra liderança, ela está dentro de uma outra voa, caixa, né? E eu estou falando de metodologias corporativas porque eu não acredito nas caixas, mas ok, é uma forma que o mundo corporativo também encontra, né? De colocar você, enfim, dentro de algumas, né? Exatamente, de alguns parâmetros. E que se você não tem uma liderança com um olhar genuíno, né, em pessoas, em desenvolver pessoas, né, a coisa fica muito pragmática, né, assim, e aí são essas lideranças que não são inspiradoras. Thaisa, mais uma vez a gente agradece a sua presença. Conversar com você é sempre inspirador, antes de mais nada. Você é uma referência para a gente, né? E eu acredito que para todo mundo que teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, esse espaço é para isso. Você será sempre bem-vinda, né? Para essas trocas, para essas conversas, né? Com pessoas como você, né? Com esse nível de inspiração. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Val. Assim, para mim é um prazer mesmo estar aqui. Obrigada pelo convite, por tantos reconhecimentos aí. E para mim é um prazer realmente falar sobre esse tema, falar sobre liderança, porque eu acredito muito em lideranças inspiradoras e é isso que eu desejo muito ser, né? Para os times que eu liderei, que eu tenha sido realmente essa liderança inspiradora. E que ainda vai liderar por muitos anos. Times que eu lidero e times que eu ainda vou liderar por muitos anos. É isso. Obrigada, Thaisa. E obrigada a vocês que estão com a gente aqui assistindo esse episódio do Miolo Web Talks Entre Elas. Obrigada novamente, Thaisa. A gente espera que vocês tenham curtido esse bate-papo. Então compartilhem, mandem seus comentários, sejam com a gente e até a próxima.